momento especial. O Estúdio Sonari abre esse espaço maravilhoso para fazer justiça à classe de profissionais que está entre as mais importantes do nosso Brasil. Quando a pandemia levou todos para dentro de casa, eles foram estimulados a trabalhar e foram tratados como super-heróis. Para mim, nunca deixaram de ser. Mas quando eles resolveram parar, o Brasil parou pela grandeza desses grandes profissionais. Então, tenho a honra hoje de apresentar para vocês um expoente dessa profissão que eu admiro e amo tanto, respeito. Estou orgulhoso de fazer o testemunho ao lado desse grande profissional, Leonardo Silveira, tubarão das estradas. Meu irmão, tu é monstro. Obrigado, Antes de qualquer coisa, irmão, eu vou pedir para o pessoal compartilhar e curtir. Não esqueça que o nosso programa, o TruqueCast, é câmbio a remo. Então precisa aquele tapinha na reduzida. Se quiserem compartilhar, troca de caixa e manda para esses tubarões que estão andando para esse Brasil inteiro, nos enchendo de orgulho. Leonardo, que alegria te receber, irmão. Tu é um gigante dessa profissão. E eu fico feliz de nós dar esse pontapé inicial aí, dando visibilidade para esses grandes profissionais que às vezes não têm a projeção que merecem. Seja bem-vindo. Daniel, tu me chama de tubarão, mas é em ti que eu vejo um grande tubarão. E eu gostaria então de começar, né, o nosso bate-papo, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelo teu reconhecimento em relação a mim. E também gostaria de ressaltar que, na realidade, a gente aprende todos os dias, né? A gente não é tão grande assim. Mas eu vejo que junto, né, compartilhando, a gente consegue crescer, principalmente nesse ramo, né, que é tão sofrido, é tão crucificado e tão difícil, né, de exercer. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a você, a sua esposa, a Karen, por ter essa lembrança, né, ter lembrado de mim e que eu possa realmente representar muito bem a classe aqui. Que eu possa suprir, né, as tuas dúvidas e que a gente possa, de certa forma, até se divertir, né, com tantas histórias aí que temos para contar. Muito obrigado, Leonardo, mesmo. É um orgulho, eu tenho muito orgulho dessa profissão, tenho muito orgulho de vocês. Sei que esse programa vai chegar em muitas gabines de caminhão aí, eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar e vai se sentir representado. Essa profissão aí são heróis, sempre foram meus heróis dentro da minha infância. Então, ter a alegria de alguns de vocês serem meus amigos, me enche o coração de alegria. E o reconhecimento vocês sempre mereceram. E agora, graças ao Sonari Estúdio, graças ao Paulinho, Bruninho, vocês terão esse espaço. E vocês aí, querem vir para cá, compartilhar de vocês, conosco a história de vocês, manda uma mensagem aqui, pro Bruninho, pro Paulinho, entra lá, compartilha. Nós estamos a 1 quilômetro da BR-158 aqui, né, Leonardo? É fácil de chegar com os caminhões de vocês. Se vocês quiserem, a gente busca vocês na BR-158 e vai ser maravilhoso receber o testemunho de vocês. Vamos lá, vamos soltar esse estacionário e botar aquela primeira tratora e vamos arrancando devagarinho. Não te esquece do lado esquerdo, tu dirige, eu só largo o estacionário daqui. Meu copiloto. Aí, que honra tomar um amargo do teu lado no tapetão. Leonardo, eu acabei arranjando alguns tópicos para a gente falar, porque sempre foi uma curiosidade minha, apesar de eu conhecer a tua história, sim, de saber aonde que tu teve o primeiro contato com o caminhão, qual é a tua primeira lembrança com o caminhão. Isso é legal falar, eu tenho as minhas, mas gostaria de compartilhar conosco a tua primeira lembrança de caminhão, como é que começou toda essa história? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de compartilhar o que eu estou sentindo aqui, fazendo convite para os demais, né? Eu acho que é mais fácil manobrar um 9-eixo de ré do que executar essa missão, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá. Vou tentar resumir o máximo a tua pergunta. Assim, ó, eu tenho 43 anos. Em 43 anos, eu não me lembro um dia que eu não me envolvi com caminhão. Ou um dia que eu não lembrei de caminhão ou de estrada. Por quê? Porque, na realidade, eu sou filho de caminhoneiro. Me criei nesse meio, né? Meu pai transportava cargas aqui do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo, Minas, enfim. Trabalhou autônomo ou ele trabalhava em Não, na época ele trabalhava na transportadora Fiorim, que já não existe mais, né? Que era uma empresa bem conhecida. Era o seu Getúlio, o Tim, Finado Negrão, né? Tinha também o Finado Chincho, que na realidade não era da empresa, mas sempre estava agregado, tinha os caminhões agregados. Tive a honra de conhecer essa turma aí. Então, eu sempre vivi nesse meio, desde a minha infância. Então, não foi uma profissão assim que foi difícil para mim me agregar nela. Eu já estava agregado desde sempre. Então,
para resumir, assim, Viajava com teu pai, tua É. mãe. até um certo tempo, só se a mãe fosse junto, que nem diz o outro, Ah, né? O filho entendi. sempre é mais pegado com o pai. Claro. Mas só que aí quando eu completei 6 anos, aí ninguém mais me pegou. Entendeu? Aí eu consegui me desencilhar um pouquinho da mãe, eu digo, aí era só o pai, né? O pai chegava, daí acontecia até casos de eu ter que me esconder no caminhão para ir carregar com ele em Jaguari, né? Ai, Jaguari, eu me lembro. Então, na época, nem telefone não existia, só existia telefone fixo. Eu tô mais ou menos relatando uma situação que aconteceu, que aí chegou ali em São Pedro, eu saltei debaixo do jacaré, que a cama, ela era... tinha um espacinho só pra frente, eu me escondi debaixo. Pá, esse guri aí perdido aqui, agora eu vou fazer o quê? Tem que parar, ligar, ó, é o seguinte, ele me chamava de João Laranja, né? Ou secretário, era uma dessas colocações que ele fazia pra mim. Aí, ó, o cara tá aqui, agora não vou voltar, ele vai comigo. E aí acabei gazeando aula, né? E são alguns legal. fatos que aconteceram. Mas aí, para resumir a história, então, nesse convívio, eu acabei perdendo meu pai cedo, né? Quando eu tinha 12 anos. Mas até os 12 anos, então, eu Isso sempre... foi no, então, 1990, E dia 21 de outubro 21 de outubro. de 1991. Como é que é o nome dele? Joel. Joel. Joel, Ah, o pessoal aí da antiga, aí, do tempo do Fiorim, Frazon, deve conhecer essa com fera. certeza. Eu não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. Sim. Talvez tenha cruzado com ele, Também porque foi a bem numa época época que eu estava aprendendo a dirigir carreta e eu viajava, aprendia com o prateado, com o Heraldo ali nos caminhões do Fiorim. Talvez eu tenha visto teu pai. E aí, para te ver como é que é o nosso caminhar, né, o decorrer, na realidade, da nossa caminhada e da nossa vida. O Prateado e o Magrão, eles eram os gurizão da época. E o meu pai era mais veterano. E aprove a Deus conceder isso, que eu, como gurizão novo no transporte, pudesse me agregar a eles. Porque aí eles eram os veteranos e eu era o mais novo. Chegou a treinar com algum deles? Não cheguei. É bem complicado de dizer assim, eu não treinei com ninguém. Eu fui olhando, fui pegando, né, trabalhando na oficina, fui manobrando o caminhão, saía muito com o Graxaim, que alguns perguntavam assim, mas o Graxaim te ensinou. Cara, o Graxaim nunca me deu carregado, nunca. Nós puxamos uma vez uma safra aqui do Rio Grande do Sul, que aí nós tínhamos que subir a Palmeira das Missões, isso quando eu tinha tempo, né, de fazer isso, que eu trabalhava na oficina. Aí eles... Trabalhava no Nestor já ali, né? Já trabalhava ali. Na Unidiz, um abraço para a tia Ledi aí, nossa grande amiga, pro Nestor, um grande reparador de extra pesados. Um abraço para vocês. Então, o Graxaim nunca me deu carregado, só vazio. Então, o Graxaim é mais veterano que tu no trecho. Sim, mais veterano. Um abraço pro Graxaim, onde me mandou mensagem, tá lá no Mato Grosso, aí, só no Barriga de Aço. Véio. Um abraço, Graxa. Se Deus quiser, em breve queremos tu aqui, Graxa. Isso aí. Então, aí, o que acontecia? Eu trabalhava só na parte mais leve, e aí, quando estava carregado, já não me entregava. E no decorrer, quando realmente eu peguei carteira, que não foi na Padre Reals que eu fiz na época, não tu fez? não trabalhava Eu lá, sabia. tu não era proprietário, né? Tu não tinha feito lá, né? Proprietário é Deus, mas eu sei que tu fez a tua habilitação com a Milcar. Com a Milk. Pô, fera do Senat ali, outro que merece nosso carinho, formador de opinião, formou grandes condutores, pô, uma fera. Então, o que aconteceu? Quando dava esse intervalo, eu ia com ele. E aí, quando eu tirei a carteira, na verdade, o Nestor chegou e disse pra mim, sobrou um caminhão lá no pátio, eu tinha a carteira. E aí, Galo, tem coragem? Que era aquele 111, ó? Era um 111, mas não aquele. Não era aquele que o Jeffers começou. Sim, aquele tava com o passarinho branco na época. Ah, me lembro, ele trabalhou uns 8 anos naquele caminhão, né? Ou até mais. Eu tive a honra de viajar naquele caminhão, gente. Esse caminhão foi a maior escola de Santa Maria, real foi essa, né? Muita gente aprendeu naquele caminhão e eu tive a honra, eu e a Karen compramos aquele caminhão, eu tive a honra de viajar naquele caminhão. 78 aquele jaca, né? 77. Ali começou o Graxaim, começou o Rato Branco. O Felipe não começou ali? O Felipe também. Felipe, o Farelo não, né? O Farelo já era tubarão, né? O Farelo pegou aquele sendozinho, que nem a gente dizia. Ah, o toquinho. Sendozinho do Farelo. Que legal, cara. Que bacana. E... Te interrompi. Culpa minha. Fiz tu e... encepar aí, então, ó. Arranca de novo, homem. Arranca de novo. Vamos arrancar de novo. Arranca de novo. Eu tava falando do Jefferson, né? Isso, que tu treinou com ele. E aí o Nestor chegou, sobrou esse caminhão carregado pro Chuí de açúcar, carregado de açúcar. E aí deu um probleminha com o motorista lá e ele chegou, tu assume a bronca? E aquilo me deu um frio na barriga, mesmo tendo toda essa experiência até os 21 anos, nessa convivência com o caminhão. Pô, mas agora a bronca é comigo, a responsabilidade é minha. Então ele chegou e perguntou e eu disse assim pra ele, tu vê, pra mostrar que realmente eu nunca tinha pego carregado. Quando eu chegar na Serra de Caçapava, entendeu?
Quando eu chegar naquela serra de Caçapava, Nestor, o que eu faço? Aí o Nestor me disse assim, cara, chega ali, bate caixa, bota uma quinta. Vai fazer o quê, né? O negócio Claro, é ir. Claro. Mas eu acho que isso aí é bom e que sirva também de exemplo para quem está começando, porque às vezes o cara quer se atirar com os peitos na água e não é por aí. É bom tu ir pegando o ritmo, conhecendo o caminhão, conhecendo a máquina. Quando é que tu te conecta ao Unidiesel? Ali foi ali que tu conheceu a mulher mais feliz do mundo, né? Também. Ali. Quando é que foi esse ano aí que tu esteve ali? Começou ali 80? Eu comecei ali em dia 5 de maio de 1996. Ali que tu conheceu a mulher mais feliz do mundo? Não nessa data, mas foi ali. Foi logo ali. É. E daí tu ainda fazia parte da minha profissão ali. Ajudava os guri ali. Na realidade, aconteceu assim, ó. Devido ao ter perdido meu pai cedo, às vezes não é o desvio de conduta que o adolescente tem ou o jovem tem. E aí, no meu período ali de rebeldia, por ter perdido o pai e tudo mais, alguns desvios, né, eu acabei cedendo. E aí, o que acontecia, para te resumir, a minha mãe tinha que me apresentar no fórum todo mês, eu tinha uma liberdade assistida, então eu tinha que ser apresentado lá, eu tinha que estudar e eu tinha que trabalhar. E aí, sabe o que a dona Celina fez? A mesma mãe do senhor Giovanni Brutti, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Pô, é um anjo, aquela mulher, né? Acho que ele é um anjo. Ela, e mesmo o nome da minha filha do meio, Celina também. Aí, o que aconteceu? A minha mãe, sem eu saber, eu fui descobrir isso posteriormente. Ela foi lá na oficina, porque o Graxaim era motorista lá. Aí ela disse assim, ó, a proposta dela foi, eu quero que o Leonardo venha para cá, quero que vocês deem a oportunidade, se acha que é viável, né? E eu pago o salário dele. Pô, que legal. E que na época, mas não era para mim saber, que na época era meio salário mínimo, que naquele ano de 1996 era R$74. Olha. Que memória, hein? R$74 era o meio salário mínimo. Então, ela foi lá e disse bem essa frase que ela veio dizer depois para mim. E aí eles também, né, confirmaram. Que eu tinha que criar jeito de homem. Não que eu não fosse homem, no caso, foi um gigante. Mas que eu tivesse essa convivência, para que pelo menos eu me alinhasse daquilo que eu me desviei, eu voltasse pro prumo de novo e voltasse a focar no foco. Legal. Então, mas o objetivo sempre foi caminhões. Sempre Nunca caminhões. Passou pela tua cabeça outra profissão. E aí eu comecei então a trabalhar na oficina. Né? Eu acredito que eu consegui suprir, que sempre gostei de trabalhar, independente da função, né? Aí caí no lavador, o primeiro motor que eu lavei, toda a sujeira que estava no motor ficou em mim, mas beleza, fazer o quê? Com o Tadeu lá, com o grande Tadeu. fera, o Roberto, quem mais estava lá? O Roberto já foi aqui em cima, no caso, já não foi o... já ainda foi lá perto da Medianeira. Lá na General Osório. Não foi aqui ainda? Não, aí depois que mudaram para Walter Jobim. Eu me lembro disso, eu me lembro onde era a oficina. E aí eu comecei a trabalhar e até peguei um pouco de jeito na mecânica, mas o foco sempre era, a hora que eu completar 21 anos, eu vou acelerar, eu quero acelerar um carro aí. Bom, gente, não esqueçam, se puder dar um tapinha na reduzida aí, curtir o nosso programa aí, né? O que tu acha? Caixa de Volvo? Do que é de Mercedão? Para dar o tapa tem que ser Mercedão ou Volvo. Tu não é chegado em Mercedão e Volvo. Agora eu tô mais na era automática. Aí, câmbio a vento. Então, se quiserem compartilhar, precisamos que esse programa chegue em muitos lugares. Não esqueça que você quiser vir fazer o seu depoimento, seu testemunho, a gente querer falar sobre a sua história. Estamos aqui perto da BR-158, vai ser uma alegria receber vocês. O Sonar Studio coloca esse palco maravilhoso para grandes artistas e vocês são grandes artistas do tapetão e tem o nosso reconhecimento. Bruninho, obrigado. Paulinho, por comprar essa briga, hein? Vocês eu sei que são admiradores também dessa grande profissão, extremamente importante. Vamos lá, fiz uma colinha aqui, né, gente? O homem é uma fera, conhece tudo, então tem que ir lá, tem que fazer a colinha. O caminho que tu começou foi um 111. 111. Depois pulou pro 112zinho. Não, eu fiz 3 viagens no 111 e aí eu estava descendo com a carga de piso. A Patrícia disse que tem umas memórias que eu tenho assim que ela não sabe como que está guardado. Mas enfim, eu estava descendo com o piso para Uruguaiana, cheguei no posto. Agora tu vê que a minha memória para algumas coisas não é boa, né? Você contradiz ainda. O posto aqui que ficava os caminhões da Véia Meura. Da Véia Meura. Posto Pampiano. Não, aqui Pampiano, cara. Isso aí vai ter que editar, hein? Não te preocupa com isso aí. Toca pra frente. Aí o pessoal do trecho conhece aí. Cara, aqui na 290, sentido Porto Alegre. O Caverá? Não, o Caverá que é o Alegrete, né?
Meu Deus, esqueça o posto. Esqueci o posto. Toca pra Mas, frente enfim, isso aí. Aí cheguei, eu ligava pra casa de orelhão, porque na época, dificilmente, pouca gente tinha celular, né? E aí eu liguei pra casa pra falar com a minha Cristal, que na época a gente só namorava. E aí a minha sogra, que era a minha patroa, disse, ó, vai a Uruguaiana, descarrega o caminhão e vem pra casa que você vai ter que entregar esse caminhão aí que tá vendido. E você está a pé, sem cavalo, desencilhado, e volta pra oficina. Quando é que entra na tua história o caminhão mais icônico do Rio Grande do Sul, que é aquele 43 bicudo? Aí que entra a jogada. Aí fiquei de a pé, num sábado de tarde. Entreguei o caminhão que o cliente levou. E no sábado mesmo chegou o jornal 0 Hora. Né? E eu tô ali, desolado. Digo, tá, e agora o que eu faço? Vou ter que voltar para a oficina de novo. Não tenho o que fazer, né? Até aparecer outro caminhão. Aí daqui um pouquinho chega o jornal 0 Hora, ela vem e me alcança o jornal. Que era para nós procurar um caminhão ali. Então eu comecei a procurar e eu passava naquela placa ali direto. Eu disse, não, mas esse aqui ela não vai comprar. Que na época, bem dizer, era um caminhão 93 para 2001, era um caminhão considerado novo. E aí a gente olhava, eu e o Nestor, a gente ligava para um, ligava para outro. Aí um cara disse para ele, mas do jeito que tu tá questionando o caminhão, tu tem que comprar um caminhão novo. Aí o meu sogro disse para ele, cara, se eu quisesse caminhão novo, não tinha ligado para ti. O Nestor a placa na bota. Se conhece, né? E aí a gente ficou olhando, ficamos ligando para outros lugares, tinha caminhão em Uruguaiana, HW, e eu ali com os olhinhos cheios d'água, né? Brilhando. E aí daqui um pouquinho a minha sogra disse, me dá pra cá esse jornal aqui que vocês não sabem escolher. Aí ela pega... Essa mulher é decidida. Aí ela pega aquele jornal, onde é que ela foi? Naquele que eu pulava. Né? 43, No 43. 450 cavalos. IAU 1743. Máquina. Aí eles ficaram de ir, ela ligou pro cara na hora, o cara falou do caminhão, ela disse que teria interesse, e ficaram de ir na próxima semana. Eles foram a Canoas, que o caminhão era de Canoas, puxavam o baú da Avon, e aí eles foram, não soube da negociação que eles fizeram lá, né, não estava junto, só sei que ela voltou e disse, não deu certo. Pá, aí caiu as pernas de novo, né, eu digo, tô de a pé de novo. E aí quando foi na quarta-feira, eu olhei aquele caminhão entrando no pátio. Aí a placa eu não conhecia ainda, né? Não tinha recordado, assim, não tinha guardado a placa. Mas olhei 143, placa de Canoas, digo, opa, tem coisa errada aí. E aí foi a hora, foi a hora que ela chegou ali e disse, vê se te agrada esse bicho velho aí, credo. Gurizão de 21 anos com aquela máquina 43, 450. Sonho! Esse caminhão sempre foi um sonho do meu grande mestre, que eu tive a oportunidade de treinar com ele, do Prateado, saudoso Prateado. Era o sonho do caminhão dele. Como é que tu te sentiu com aquele caminhão? Aquele caminhão, gente, pra quem não conhece, e depois eu tenho que contar uma particularidade dessa história que eu tenho com esse caminhão, né? Pra vocês terem uma ideia, esse caminhão era incrível, né, cara? Esse caminhão era lindo. Esse caminhão é uma carreta guerra taqueada, uma carreta branca taqueada, pneu 1100. À frente tinha um pequeno ângulozinho na frente, né? Lindo caminhão. E aquela lona esquadrejada, colocada com cada detalhe. A régua. Tu sempre foi muito caprichoso, né? Tu sempre foi muito caprichoso. Eu vou contar aquela história do meu presente de aniversário. Eu posso ou não? Pode. Deixa eu contar uma história para vocês. Essa história é muito interessante a respeito desse caminhão. Esse caminhão era famoso no estado, porque não é pelo Leonardo estar aqui, o Leonardo sempre foi super caprichoso com o equipamento dele. O pessoal que pode comentar aí nas redes sociais, o cara era uma fera. E um belo dia me ligam, o Nestor me liga. Daniel, eu tô com um problema, o Leonardo tá doente, tu pode ir lá buscar o caminhão comigo, ele tá em Santiago. E daí eu falei, Karen, eu tenho que matar uma bronca, eu tenho que ir lá buscar o caminhão do Leonardo. Mas como tu não pode? Não, eu posso sim, pode desmarcar tudo. Aí vocês vão entender por que desmarcar tudo. Nós temos um jantar hoje de casal, mas a gente não vai, nós vamos jantar lá. Aí saímos aqui com o Nestor, né? Tranquilo, chegamos lá, nunca me esqueço, chegamos lá, o homem abre a porta, essa fera abre a porta daquela nave carregada, tava descendo pro lado de Santa Maria. Aí abriu a porta, mal, abre ali o tacógrafo, troca o disco, revisa tudo, confere tudo, liga, faz vento, revisou tudo. Aí
ele desce do caminhão. Olha o capricho do cara, desceu o caminhão. Quando eu sento no caminhão, que a cara senta, eu digo, gente, queria agradecer a vocês. Vou agradecer o quê? É meu presente de aniversário, não poderia ser melhor dirigir esse caminhão. Aí eu vim operando com aquela nave, um dos momentos inesquecíveis, porque eu saí guiando aquele caminhão, parecia um carro, cara. Não tinha um tranquinho, não tinha um barulhinho, não tinha uma folguinha, não tinha nada. Desci a Serra de Santiago, disse, cara, pode pegar o telefone. Saí ligando pra todo mundo. Liguei pra Godoy, pra Graxaim, liguei pra Giovanni Brutti, porque aquele caminhão ninguém tocava nem pra manobrar, né? Aí cheguei aqui, guardei o caminhão aqui na Unidies e ficou guardado com muito carinho, um dos grandes presentes. Mais uma vez, obrigado pela confiança. A confiança de estar aqui e a confiança de poder operar um dos cargueiros mais marcantes da nossa região de Santa Maria aqui, viu? Então, muito obrigado mesmo. Um segredo sobre aquela viagem. Eu sofri tanto para vir que a minha descarga, no caso, era Itaqui e São Borja. Então, São Borja e Itaqui. E aí, de Itaqui, eu carreguei uma farinha para uma empresa aqui de Santa Maria. E eu consegui vir até São Borja, eu passei aquela noite mal, não sabia o que eu tinha. Assim, era meio gripe ou um pouco... Enfim, não conseguia definir. Tomando remédio, tentando me alinhar. E um febrão. E aí eu consegui vir até Santiago quando eu realmente admiti, assim, não consigo ir. Eu ainda vou fazer uma bobagem aí pra frente, né? Só que eu quero te revelar que eu acho que aquilo ali era um presente pra ti mesmo, estava guardado. Porque a hora que tu montou no caminhão e tu e a Karen saíram e eu sentei na caminhonete do Nestor, eu melhorei, cara. É os ciúmes do caminhão. Não era ciúmes do caminhão, nada. Aquele caminhão ninguém tocava, homem. Tinha um propósito. Aquele caminhão ninguém botava a mão no pátio. Eu liguei pra galera toda, ninguém acreditou, cara. E na época não era que nem agora, que tinha esses WhatsApp, essas coisas, entendeu? Uhum. A Karen ligava o telefone e botava pro lado de fora pra ver o ronco. Eu acelerava e tirava o pé, o caminhão que eu tô. Porque... Então foi um presente maravilhoso. Pode ser que tenha sido o que tu tá falando, mas só que eu vejo que tinha um propósito, eu dizia assim, não vou nem falar pro Nestor que eu tô bem agora, imagina toda essa logística aqui, deixa o Daniel e a Karen aproveitar agora. Adorei, cara, inesquecível, né, cara? Foi sensacional. Até hoje eu comento que esse foi o grande presente de aniversário que eu tive, o mais inesquecível de todos. Tá? Muito obrigado mesmo, te agradeço. Vamos lá. A Patrícia, a mulher mais feliz do mundo, viaja contigo, viajou contigo. Ela gosta, tuas filhas gostam. Tem alguma coisa no código genético que já vem puxando pro lado do transporte, que é o teu caso, já é a herança do teu pai, essa paixão toda? Como é que funciona isso? As tuas filhas gostam? Eu sei que hoje em dia tu não é atuante tanto no transporte, é o camisa 10 dos PENC lá, né? Que comanda a frota. Como é que é isso? No verão eu quero viajar junto, vamos curtir. Como é que funciona isso na família de vocês? Primeiro eu vou te responder da Patrícia. Eu vou vou fazer eliminação, as que menos gostam. Show. Até chegar no top. Assim, a Patrícia viajou bastante comigo quando a gente era solteiro, né? Que não tinha as meninas. Então, ela na época do vestibular, depois que ela acabou o vestibular... Ele é arquiteta hoje, né? Isso, é arquiteta. Fazer uma propaganda aqui pra Aí. Marketing. Ela merecido, me pediu ainda. Merecido. Patrícia Penck, maravilhosa. Santamariense aqui. Assim, uma família maravilhosa. Ela... Lencina Penck. Não. Ela não é Lencina? Não, ela é Ângela Patrícia Penck. Até a gente fez um curso junto e aí na hora da formatura todo mundo perguntou como é que ela é a primeira no dia da formatura. Todo mundo conhecia ela por Patrícia. Não, mas ela é Ângela Patrícia. Aí lá foram descobrir o verdadeiro nome dela. E o Lencina não entrou no sobrenome? Não. Só... No caso, nenhum deles tem o Lencina. Todos são Penck. Então, aí o que acontecia? Quando ela fez o vestibular e passou, né? Graças a Deus, era um meio de descanso. Aí nós ia viajar. Parceira, assim, no último grau. Dormia o dia inteiro. Olha ali, ó. Olha ali que já aponta os dedinhos ali, ó. Nossa. Ela, e até hoje ela admite, ela ia realmente para descansar. Aí tu veio uma época que não se tinha ar-condicionado. Né? Só o turboclima ali. Né? Mas mesmo assim a gente conseguia se habituar, né, com o clima. E na época também valia tudo, né? Estando junto e ainda mais nesse ramo... Jovens, né? Jovens. Esse ramo podia até ir sem turboclima. É verdade. Né? Um caminhão daqui eles não tinham, né? Aquilo era brincar, aquilo não era trabalhar, era passear, né? E aí depois também teve a época que ela se formou também. Aí a gente também fazia algumas viagens juntos. E aí depois, nesse meio tempo, veio a Maria Eduarda, né? Que é a mais velha. Que não é muito parceira, assim, né? Não é muito chegada. Na parte do caminhão, não. Já fizemos uma viagem em família junto, até que eu fui visitar o meu irmão uma época em São Paulo.
Aí eu fiz mais ou menos uns frete casado, né? A gente Sim. vai a Sumaré, descarregamos uma farinha, depois a gente vem ali, fica no Leandro o final de semana, que era em Indaiatuba, e aí eu volto, carrego batata, então dava pra fazer isso, né? Mas hoje, devido à demanda, fica mais um pouquinho difícil de eu sair. E então a Maria Eduarda não é muito chegada. A Celina, que é a do meio, como é que é? A gente não tem tanto esse tempo disponível, né? Por ela morar no Paraná. Mas agora, esses tempos, eu fui buscar ela e eu fui de caminhão, Que legal. né? A gente veio junto, fizemos uma viagem junto. E agora, até eu acho que o próximo mês ela está aqui, né? Nas férias pequenas. Só que eu não vou poder fazer essa logística agora. Eu até gostaria de fazer, né? Fazer uma viagem, já aproveito, já pego ela. Agora, a Manuela, essa é fera. É? Essa aí vão ter que atar ela, de Nossa, algum jeito. que legal. Porque desde pequena, quando a Manuela era pequena, eu trabalhava naquele 500 preto, né? Hum, Então, qualquer convite que eu fizesse para ela, ela estava dentro. E até hoje. Esses dias eu fui buscar ela na aula particular, fui de cavalinho, esse novo que chegou. legal. Cara, quando eu cheguei lá, ela abriu os olhos assim, parecia que tinha um Boeing, um negócio assim, um Que disco legal, voador na frente da escola. Ela é deslumbrada pro caminhão. E esse é o sonho dela. Aí depois eu compartilhando, né, que ela disse assim, não, um dia eu vou ter um desses. Eu digo, não, filha, até lá vai ter outros caminhão mais moderno. Então vamos fazer o seguinte, agora nas férias pequenas, vamos programar uma viagem, vamos viajar. Então ela sempre teve isso. E desde pequena, um exemplo que eu te disse, chegava em casa, tem que carregar ali em São Pedro. Vamos, Manuela? Vamos. E aí ela pegava aquele monte de boneca, e meu painel ficava muito legal, né? Cheio de boneca, assim, que tinha que levar. Então eu levava a Manuela e mais a equipe, né? Então eu chegava nos lugares, o pessoal ficava olhando e dizia, não, é a minha secretária. Que nem dizia o meu pai, né? O pai chamava de secretário. Minha secretária tá comigo lá. Que legal. Então eu vejo nela esse potencial aí de... A tua sobrinha Gabriela também deu indícios que ia gostar do ramo. Até andou se mexendo, fazia a categoria C. Então, para te ver que vocês têm no código genético, né? Uhum. Eu tô falando da Gabriela, é a sobrinha dele, filha da irmã desse cara aqui, saudosa Joelma, que também uma fera dos transportes. Não operou extrapesados porque nunca quis, né? Chegou uma época que ela não andou querendo se mexer para fazer isso. E o teu irmão mexeu com o transporte, mas nunca quis operar, né, os cargueiros, né? Não, até uma Ele época... tinha um 113, né? Ele não teve um 113 ali que vocês controlavam? Quem teve um 113 era a Joelma. A Joelma. E a família, no caso da minha cunhada, tiveram uma época uma sociedade no HW Bordeaux, lembra? Ah, me lembro, tá. Que depois veio a ser do Feio. Ah, O Feio comprou, lembra? me lembro. Grande abraço pro Feio, um 112 HW, né? Era um 112 Que HW o Mário Bordeaux. pintou ali, coisa mais linda. O Mário fez uma pintura, coisa mais linda. Um abraço pro Feio. Também tem, o Feio também tem uma filha que gosta muito, viu? Não adianta, o código genético é... Puxa, Cara, e tu fez aquele desenho que eu queria tanto mostrar pros guris, tu esqueceu, né, minha velha? Eu queria. Eu vou tocar nesse assunto bem rapidamente, assim, para saber o quanto é importante isso. O Leonardo sempre passou na frente da oficina e o caminhão dele era sempre pretinho dos pneus, coisa mais linda, tudo caprichado. E quando ele passava ali, ele já vinha lá de cima, com as mãos no para-brisa, assim, só com a cabeça pro lado de fora, assim. E eu nunca entendi no aquilo vidro ali, lateral. gente. No vidro lateral, aqui, assim, só com a cabeça lá de fora. E eu olhava aquilo, mas nunca conseguia entender. Um belo dia, eu tô lá no tio Hugo. Tava carregado ali, para aquele lado ali, acho que foi no tio Hugo, e tinha um FH azul, nunca vou me esquecer. E daí eu olho para a esquerda, tô passando lá daquele caminhão, tinha uma criança de pé, do mesmo jeito que tu passava. Aí eu entendi essa conexão. O que acontece, gente? Eu não sou filho de motorista de carreta. E te confesso que eu não tenho isso no código genético, apesar de ser um apaixonado por caminhões e ser um grande admirador dos heróis e heroínas do nosso Brasil, né? Grandes profissionais, já falei aqui, sem eles o Brasil para. E se eles quiserem, o Brasil para também. Então, eu nunca entendi aquilo que tu fazia. É claro que tu fazia aquilo, porque tu nasceu dentro do caminhão, quem sabe, né? Não foi feito dentro de um caminhão. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante também, nessa convivência que eu tive todos esses anos contigo, que tu me proporcionou alguns momentos marcantes. Então, muito legal. Como é que tu vê essas heroínas da estrada trabalhando com 9 eixos agora, donas do mundo, independentes? Pô, o que tu acha dessas mulheres incríveis? Por exemplo, a Manuela, tu vai deixar operar? Tu vai dar uma carreta para ela depois que ela conquistar a habilitação no CFC Padre Reus, que muito vai nos orgulhar, botar no nosso currículo um puro sangue daqueles operando? Fala com o teu coração de pai. Fazer quando é que o teu pai tá falando contigo agora, eu quero saber. E se o para-brisa ficar embaçado, não dá bola, nós vamos chorar abraçado aqui. Tá bom, vamos lá. Primeiro, na minha época, vou responder a primeira pergunta que tu me fez. Na minha época até não tinha tantas mulheres
trabalhando no trecho. Porque eu vim parar de viajar ali por 2009, né? Comecei em 2001, mais ou menos uns 10 anos, 2009, 2010, quando eu vim realmente parar de viajar. Então não era muito amplo assim essas vagas para mulheres, viu, Daniel? Só que eu vejo que hoje se abriu bastante, vejo que as mulheres têm potencial, né? Elas até são mais disciplinadas, qual é outra palavra que eu poderia dizer? Mais comprometidas às vezes até, né? Com o trabalho. Então, no decorrer, a nossa empresa não tem ainda, né? Nenhuma mulher se prontificou lá, largar currículo e tudo mais. Mas eu vejo que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? E elas estão, na realidade, bem posicionadas e bem colocadas no que elas estão fazendo. É de se honrar, né? A gente vê esse processo evolutivo delas, como elas têm evoluído, né? Porque Com certeza. as pessoas que não conhecem os extrapesados não sabem o tamanho da responsabilidade, né, Leonardo? Um caminhão é uma arma. E também a dificuldade que eu vejo às vezes. O manusear até, Daniel, até às vezes eu vejo que não é tão complicado. Porque tu vai pegando, que nem eu falei no início, né? Tu vai pegando o ritmo, tu vai conhecendo, né? Tu vai conhecendo a estrada, tu vai conhecendo o caminhão. Mas o problema é até as condições que são dadas para o caminhoneiro, que às vezes é complicado. E aí como é que tu faz para encaixar uma mulher nisso? Eu digo as condições até mesmo de chegar num posto, ter um banheiro bem colocado, perfeito. né? Tu chegar numa empresa, como é que eles vão receber uma mulher, começando lá pela portaria, tu vai ter que entrar para um carregamento onde vai ter só homens, ou até mesmo a força física, às vezes tu tem que colocar a mão na massa, né? Vai arrancar uma lona lá na capital da Ventania para ver naquela, como então, é que é. Não é fácil, tem né? que se honrar mesmo, as mulheres que realmente encaram essa bronca, né? Tem uma coisa que me incomoda muito no transporte, Leonardo. Eu faço questão de compartilhar contigo, porque eu, infelizmente, não tenho uma conexão tão grande quanto tu, que lida com transporte, comanda todas as carretas de vocês lá. Eu fico incomodado com o pedágio, só por um único detalhe. Só por um. Por que o pedágio não pode dar uma área de descanso para esses grandes profissionais? Se estão pagando pedágio, gostaria ter uma área ali para a pessoa dormir, um posto de conveniência, alguma coisa assim. Eu acho assim, de tudo, porque tu vai viajar lá para cima, tem os 9 eixos, se não começarem a encostar às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, não encosto mais. Eu estou falando a verdade ou a mentira? Não encosto mais. Pô, será que não seria responsabilidade dos pedágios poder ter um posto de descanso, uma área com conveniência para esses grandes profissionais, esses homens que têm uma responsabilidade gigante, porque tem junto com isso uma carga severa de trabalho. Quantas horas por dia trabalha um profissional da estrada hoje? 14, 16? Eu me lembro do Heraldo trabalhando 18 por dia. Heraldo, onde tu estiver, o Heraldo tá lá no Miritituba. Tá lá no Miritituba agora, nesse exato momento. No tempo do Fiorim, o Heraldo trabalhava 18 horas, quando dormia 4. Bem, dormi 4 horas. Como assim? Eu dormi 4 horas, que maravilha. Pô, cara, eu sei que eu tô falando dos anos 90 lá, mas esses caras trabalham muito. Essa profissão aí, um segundo de vacilo, acaba-se a vida dele, ou sabe de quem, né? Tu não acha que seria justo isso aí, Leonardo? Ou eu tô criando uma loucura que não possa existir nunca? Ou tu acha que esse mundo da política poderia olhar com mais carinho esses profissionais? Assim, Daniel, infelizmente eles não olham, né? O que aconteceu agora, anos atrás, que eles pegaram e implantaram aquela jornada de trabalho, né? E aí tu colocou a questão de que o pedágio teria que assumir essa bronca de arranjar espaço, né? Para que a gente colocasse os caminhões. Só que, infelizmente, isso não aconteceu da parte deles. Aí eles começaram a pressionar os postos de combustíveis na época. Que se a gente pegar e analisar, tu saiu hoje do Rio Grande do Sul aqui, que é a nossa área, né? Que a gente vai daqui até Santa Cruz do Rio Pardo, depois vai pro lado do Paraná, enfim. Tu vê que os postos ampliaram a sua área de atuação, né? Os seus pátios, enfim, estacionamento. Só que aí o que acabou acontecendo? Eles acabaram priorizando, o número de caminhões aumentou demais, né, cara, nos últimos tempos. É verdade. E eles acabaram priorizando quem é que tem prioridade nesses locais? Os clientes. Abastece. Entendeu? Então, na realidade, é sempre assim, é sempre delegando para outros. E eu vejo que é uma questão política e fica até difícil de a gente entender, né? Pô, tem alguma representação política hoje no Brasil? Porque agora, nessas paradas que esses profissionais tiveram, eu me perdoa não falar em caminhoneiro, gente, eu acho que vocês têm uma grandeza tão grande, eu não gosto de chamar vocês de caminhoneiro, gosto de chamar de condutor, de piloto, caminhoneiro
Não é por mal. Vocês são Gigante. grandes, gigantes, monstros, tubarões. Caminhoneiro, não é por mal. Me perdoe, vocês merecem um jargão muito maior que esse, um título, um conceito muito mais, um rótulo muito maior que esse. Então, me perdoem tentar evitar condutores. Então, tem alguma liderança hoje para lutar por esses profissionais? Infelizmente não, Daniel. Não apareceu. Não apareceu ainda. É. A nossa classe ela é muito ampla, tem uma força, né, gigantesca, mas é que fica difícil tu fazer, já que a gente trabalha com logística, não tem como não usar essa palavra. É difícil de montar uma logística num território tão grande como é o nosso país, né? Porque já que a gente está falando em política, a gente já passou por algumas situações que até a minha afinada irmã na época ainda estava viva e foi uma das greves que eu pensei que iria ter um resultado favorável, né? Mas aí por a gente não ter essa logística, não ter o mesmo alinhamento, não tem como tu segurar essa turma para te conseguir, para te ter alguma conquista que realmente seja significativa. Porque um exemplo, o estado do Paraná para, mas aí o Rio Grande do Sul não para. Entendi. Ou fica meio termo. Agora, se todo mundo... Não é que eu esteja aqui fazendo uma apologia, não sei se seria essa palavra certa, ou incentivando que a gente tem que parar o país. Né? Tem que trancar tudo, enfim, fazer. Nessas paralisações que tiveram anteriormente, se todo mundo ficasse em casa, ninguém precisava passar trabalho. E, de repente, teria um resultado sem precisar ter alguém lá que... Nunca teve, Daniel. Eu pelo menos, desconheço. Tivesse alguém lá que realmente representasse as pautas do transporte ou do caminhoneiro, tanto o empresário que tem uma grande frota como o autônomo. São pessoas que foram lá, se colocaram, mas infelizmente, não sei no correr das águas o que aconteceu e acabaram abandonando. Então a gente não sabe, é muito complicado de delicado, tentar né? entender, né? É uma categoria muito forte, mas reunir eles não é fácil. Então E tem gente que não pode parar, né, Leonardo? Tem gente que tem um compromisso grande, Sim. em casa tem um compromisso grande para pagar o próprio caminhão e não tem como parar. Então tu vê que é muito amplo, isso é muito complexo, porque que nem tu falou agora, tem um cara que tem uma conta, ele precisa pagar a conta. De repente eu não precise. Então cada um tem um pensamento e a gente acaba, infelizmente, não chegando em lugar nenhum. Acaba se perdendo tempo com essas paralisações ainda. Então, é que nem a questão do pedágio que tu falou, quando envolve a política, cara, fica difícil de entender o que esse povo quer de nós. Leonardo, me conta uma coisa. O quanto evoluíram os caminhões hoje em dia? O quanto evoluíram os fretes? Qual é o custo que está pesado na operação de um caminhão? Continua sendo diesel, pneu? O que está difícil? O material humano, formar grandes profissionais? Eu acompanhei isso de perto. Eu sei que formar grandes profissionais não é fácil. O que tu pensa a respeito disso? Vocês gostam da oportunidade para quem está começando? O cara sem experiência, vocês treinam lá. Como é que funciona isso dentro da empresa de vocês lá? Vocês gostam de dar oportunidade para quem está começando, quer treinar o cara? Assim, hoje eu vou responder pela empresa Unidiesel, tá? Já foram dadas oportunidades para pessoas que não tinham experiência. Mas aí, infelizmente, em algumas situações ali acabou dando até sinistro, né? Então, o que está acontecendo hoje? A gente está procurando ainda, né? Porque a gente sabe que a demanda ou o número assim, de profissionais nesse ramo está diminuindo anualmente, né? Vem diminuindo. Então, a gente procura hoje, no caso, pegar já quem tenha mais experiência, pelo menos uma mínima experiência, e quando isso ocorre, o que a gente faz? A gente tenta ligar uma viagem, no caso, com 2 veículos. Então, de certa forma, vai um como instrutor, né? Sei. Como aconteceu agora. Tu deve conhecer o pai, né? O Henrique Minello. Pô! Ele é filho do Minello. Nossa! O Piá, Nós estamos falando de 3 gerações de isso aí. profissionais, né? O seu Minello, aquele gigante que... Eu vou ter que cortar para falar desse monstro aí que eu tenho a maior alegria de receber na Padre Helder. O seu Minello viajou com meu tio José e meu tio Dutra na Transshake. Eu vi ele pequenininho na minha infância. Olha quem é o seu Minello lá Minello de Santa Maria. Tive a honra de conhecer há poucos anos. O seu Minello já tem 80 e poucos anos. Aí tem o Áureo, que é o filho, e o Henrique, filho do Áureo. 3 gerações de profissionais. 3 gerações, sangue puro, ali é sangue puro. Que legal vocês colocaram ele para trabalhar ali. Isso. Aí eu tive nem conhecia, né, o Piá. Eu chamo ele de Guri. Ô, Guri,
Te orienta aí, guri, senão o bicho vai pegar pro teu lado. Que legal. O que deram pra ele? Um Volvão? Não, na realidade, ele trabalha num caminhão que eu cuido, que é o da irmã da Ledi, né? Ah. Ele tá num 124, um 440, que o Fantasma trabalhava anteriormente. Ô, grande Giovanni Aham. Brutti. Pô, que legal. Que ele tá numa quarto eixo. Que responsa trabalhar no caminhão que foi do Bah. Giovanni, hein? Tá louco. Eu disse Que pra legal. ele. Isso é responsa, hein? E aí... Grande, um abração pra ti, Giovanni. Um abração pro Giovanni e pra toda a família Brutti também, É né? isso Que aí. são grandes, o Rato Branco, o pai deles ali, só fera do tapetão, né? Só Caras fera. que merecem nossa admiração e nosso carinho. E Aí ele tá ali contigo. tá ali, até agora ele vem descendo. Na LS? Não, é numa quarto eixo. Ah, que legal. E aí agora ele chega em casa e eles estão entregando pra pegar um DAF novo. Que o DAF emplacou, né, cara? Pois é, cara, eu queria te comentar, cara. Eu e tu, a gente é de gerações diferentes. Eu me lembro assim, ó. Qual era o caminhão da minha época que falava? O 112zinho, 86, faixa cinza. Esse Tá, é o tu não caminhão vai mais falar do famoso. Mercedão? Não, eu sou Scania, né? Eu tenho muito carinho pelo Mercedão. Hoje eu dou aula em Mercedão, mas eu tô falando daquela época que a gente Não, começou, mas eu né? digo, cara, que tu dizia assim, não, eu quero um 1933, lembra? Eu trabalhei eu viajei na famosa Roberta Close, lembra? Aham. 1934, aquele caminhão, 1934. eu viajei naquele caminhão. Já vou dizer, aquele caminhão, pra quem não conhece, aquele caminhão que o Roberto Carlos faz aquela virada de ano, Uhum. cantando e dirigindo aquele caminhão. Aquela é a Barbaridade. famosa Roberta Close, aquela toda carenada. Isso que eu viajei não era carenada. Mas eu viajei naquela não naquele caminhão, num caminhão similar a ele, igual a ele. Mas o caminhão da minha época, que eu lembro com muito, era o 11286. Esse era famoso. Aí Faixa depois, o caminhão famoso, assim como teve a 1935-97, que também era famosa. Aí nós vamos pro 113, também foi famoso. Uhum. Qual é o caminhão? Qual é o caminhão? Aí nós passamos por uma fase que é tua, o caminhão do momento, FH 440, esse caminhão marcou uma época. Agora nós estamos com essa sacada aí do DAF, que todo mundo fala bem do DAF. Qual é a tua opinião? Vocês investiram em DAF ou vão investir em DAF? Como é que tá a diferença de preço pro Volvo, pro Scania? Assim, ó. Hoje, um exemplo, a frota nossa, ele tem um DAF, né? Que foi pego agora, se eu não me engano, antes da virada do ano. E até o presente momento ele tem mostrado realmente que ele veio para ficar, né? E também faz anos já que tem uma empresa bem estabelecida em Ponta Grossa. Assistência técnica, tudo legal. Assistência técnica dada em, bem dizer, todos os estados, né? Que pelo menos que a gente abrange aqui, que a gente efetua com a nossa logística. E só que esse dia eu tava falando com o meu sogro, que nem diz a Patrícia, o teu sogro ou o teu patrão? Que dependendo do assunto, é sogro ou é o patrão, né? Boa. Mas eu tava falando com o meu patrão. Camisa 10, O vai. camisa 10. Era, conhece tudo de mecânica. Então, veio esses lançamentos agora, que nem lançaram o Iveco, né? Pô, o caminhão ficou lindo. Ficou lindo aquele caminhão. E aí até a gente relembrou, porque a gente tem maneira de dizer, não, o Iveco é bêbado, né? Isso bebe. Isso é conversa da estrada, isso é conversa da estrada. Isso bebe, isso aí não vai dar certo. E aí até eu comentei com ele, digo, Nestor, como a gente é fã do Volvo, né? Pela questão assim, realmente, Volvo e Scania, não tem o que a gente comentar, né? Que é uma briga entre eles. Só que aí eu disse assim, cara, a gente tem que torcer para que essas outras marcas também venham com força total, para quê? Porque aí o custo deles, verdade. eles vão ver que eles não estão com essa bola toda, né? Não quero desfazer jamais a marca Volvo ou Scania, mas é que aí de repente vai começar a parear a coisa. Porque hoje dá uma grande diferença de valores, né? Não posso dizer valores exatos aqui, mas dependendo do DAF e do Volvo, vai dar uma diferença de uns 300 mil. O primeiro comentário que eu vi do DAF foi de uma fera do tapetão, dos caras que eu vi operando, assim, que mais me encantou até hoje, que é o Lindomar, o pai do Márcio. Uhum. Não me lembro o sobrenome do Lindomar. Pai do Márcio, ali que trabalha na... Sim, na Buzin. Aí, esse aí. E daí eu, há um tempo atrás, vi ele, né? E eu sou tão fã dessas feras, e sou fã do Lindomar, ele sabe disso, que eu peguei, eu tava lá mexendo com pneu, eu disse, Lindomar, me realiza um sonho em manobra esse caminhão da autoescola. Ele disse, eu não sei mais mexer com esse troço assim, só nos 9 eixos. Uma fera. E esse foi o primeiro testemunho que eu vi do DAF. Tá, o que tu tá? Tô operando com DAF. Como assim DAF, cara? Tu é Scania? Não, eu quero DAF, não quero mais Scania nem Volvo. Tu já Rafael pensou? Tassinari tá num DAF, tá coisa num DAF mais também, linda, outra fera também, puro, sangue puro. Esse dia filho do encontrei Tassinari, ele, ele também deu boas referências do caminhão. Pois é, porque assim, quando começa a criar esse comentário no mundo desses profissionais, é que o produto é bom. Aí ganha preço. Claro, ganha preço. E claro que a gente sabe que o valor dele tá bem mais em conta. Sim.
Entendeu? Então é muito legal esse teu depoimento. Mas qual é o teu caminhão preferido hoje? Se fosse, eu vou comprar um 0 pra mim, vou operar com aquela mulher linda e com as minhas filhas. Qual? Com as tuas filhas. Qual seria o caminhão hoje? Tu continua com aquele A Sombra de um Dragão, que nem a música do Christian Ralph lá, hein? Não, acho que hoje eu também iria para a área do Volvo. É? Pelo resultado que ele dá, Vocês né? têm investido em Volvo, né? Bastante. A frota tem quantos hoje que tu cuida lá? A empresa, no caso, são 11, né? Que entrou agora, há poucos dias entrou o 11º. Aí tem 2 veículos meus. Tem um Volvo também que é da minha cunhada, que eu cuido também dele. E mais esse que é da irmã, no caso, da minha sogra, que trabalha o Henrique, né? Então, o total são 15. Pô, que legal. E tu que corre com todos os fretes. Na realidade, antes era assim, Daniel, chega uma época que tu tem que começar a aprender a delegar, né? Porque se tu tenta abraçar toda a bronca, aí tu pira. Porque, na verdade, tu tá lidando com pessoas, né? E queira ou não queira, tu nunca quer deixar ninguém para trás. E isso às vezes te judia, te corrói. Pô, chegou uma sexta-feira, fulano tá sem a carga lá e agora? Por quê? Porque na realidade eu sei o que é passar aquilo ali, eu sei o que ele tá sentindo. Então, uma época eu ficava meio de testa, assim, querendo ver todas as cargas. E aí eu fui mudando um pouquinho a minha estrutura nessa questão, a minha logística nessa questão. Cara, tu tá na linha de frente, é o que eu digo pra eles. Tu tá aí na linha de frente, o que tem aí? Porque, claro, tem alguns lugares que a gente já tem mais intimidade, então a gente tem os peixes sempre, ó, tu já tá descendo um exemplo vai pra Santa Cruz do Rio Pardo. Pô, já tem uns caras certos ali, hoje, graças a Deus, tem o WhatsApp, né? Que eu espero que quando eu aposentar eu não precise usar. Duvido que tu pare. Então tu já tira a linha, que nem a gente tem, atirei umas linhas aqui. Então acaba dando certo, então já vou guardar qual é a placa aí do cara, e já guarda. Só que às vezes ocorrem situações de que o cara tá lá. Então eu ligo para uma transportadora lá que eu nem conheço o cara e o cara diz, não, eu tenho frete aqui, um exemplo, a 100. Mas aí o Daniel, que trabalha, né, com caminhão, tá lá junto. O cara que me ofereceu 110. Entendeu? Então eu vejo que às vezes quando tu tá lá, fica mais fácil de tu conseguir coisa melhor, coisa boa. Então eu comecei a delegar um pouquinho mais, soltar as rédeas para que eles também possam executar essa missão, que eu não vejo problema nenhum. Até eu reconheço que eu estava trabalhando errado, né? Querendo trazer isso só para mim, não, deixa que eu resolvo, vai carregar as cargas que eu vou escolher. E eu acho que não é por aí, né? No momento que tu consegue dispersar um pouquinho para cada um as tarefas, credo, fica bem mais fácil. Fica bem mais agradável trabalhar no transporte. E me diz uma coisa, qual é a região que vocês não querem trabalhar? Não, aí não tem preço para ir. Meu grande amigo Luciano Godoy, Deus o livre falar em São Paulo, né, cara? Não tem preço para ir a São Paulo. Tem alguma coisa que vocês têm medo? Nós não queremos que faça tão linha, porque é perigoso. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, sei lá. E lá o Magrão fica 6 meses lá para cima, lá trabalhando. Alguma coisa, alguma rota que vocês... Não, nós não queremos nossos caminhões aqui, porque o custo de operação pesa. Alguma coisa incomoda vocês? Ou o cara chegou lá, pode subir? Ou mais ou menos ele faz um chaveamento para cair em casa de novo? Assim, uma época a gente trabalhou... A nossa abrangência era aqui a região sul, né? Porque não tem como escapar desse eixo. Para te sair daqui, né? Tu acaba fazendo esse eixo até o Paraná. Aí nós estendíamos um pouco para Minas, MS... Lá, de vez em quando, era um Mato Grosso, né? Mais um Mato Grossinho ali. E estado de São Paulo e Rio. Mas o estado de São Paulo e Rio era mais na época da melancia, né? Que aí a gente acaba levando a fruta para São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Só que aí hoje, devido à entrada, né, desses novos implementos que... tu tem que fazer o cálculo, na verdade, do teu quilômetro rodado. Mas aí o 9-eixo ele te dá uma margem maior que tu possa correr. Hoje... O Everton, que é o motorista do primeiro rodotrem que entrou na empresa, ele está lá em Confresa, né? Ele estava para o Pará, agora subiu para o Pará, agora estava para o lado de Confresa, ele está se virando, entendeu? Então aí a gente já esticou um pouquinho mais, como é que é? Fiz assim no mapa, dei um palmo no mapa para que a gente possa... O 9-eixo é melhor fazer a viagem mais longa. Dependendo da situação, com certeza, né? Todo aquele implemento, uma capacidade boa de carga, tu consegue um frete que realmente compense, que a nossa conta a gente sempre faz pelo quilômetro que ele vai rodar, né? Então a gente está esticando um pouquinho mais, a gente está conhecendo áreas novas aí. Sei. Claro, o 9-eixo que permite isso, né? Isso, mas que nem a gente tem o hábito de dizer, o nosso carro-chefe hoje é o arroz em casca, aqui no Rio Grande do Sul,
Às vezes, né, esporadicamente. Agora está saindo muito trigo do Rio Grande do Sul para o Paraná. Mas, enfim, há anos é o arroz em casca. Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Mas Jacareí vocês não faziam muito também? É aquela época era do malte que saía da fronteira lá de Livramento. Ah, me lembro, eu carreguei lá. Sim, que aí nós Carreguei ia lá. Jaguariúna, É verdade. Jacareí, Rio de Janeiro. Acabou aquele malte lá? Cara, eu acho que não tem mais essa exportação. O malte eu acredito que não tenha acabado, né? Mas aquele transporte, aquela logística que tinha lá, não se ouviu mais falar. Me diz uma coisa, que média tá fazendo um 9 eixo hoje? No peso aqui? 1,6. Não é ruim, né? Não. A LS fazia o quê? 2? Do peso aqui? Não fazia mais que 2. É, hoje das máquinas aí tem proporciona um pouquinho mais, né? 2,2. Meu saudoso amigo e parceiro Giovanni chegava a fazer 2,3, 2,4 no 500. Ó, Giovanni, mas o Giovanni acho que botava um troquinho do bolso dele pra melhorar a média. Aí a fumaça caía no cano. Só assim, caía assim, ó, só encostava o dedo no acelerador. Pô, que legal, cara, que legal, Então, muito bacana e mesmo. o pessoal vem batendo nessa tecla, né? Eu digo as montadoras para que façam caminhões mais econômicos, né? É que existe uma preocupação hoje ambiental muito grande, que a minha geração não foi tão estimulada, mas agora está vendo muito isso de um tempo para cá, e eu acho que é saudável. Qual é o legado que nós vamos deixar para esse pessoal, né? E esse caminhão elétrico vai emplacar um dia esses caminhões elétricos ou não? Daniel, eu não tive nenhum contato, cara, pra ser bem sincero. Não teve oportunidade de fazer um test drive Não, nenhum? até esse dia eu fui questionado, hein? Já foi na Fenatran? Eu nunca fui na Fenatran, também cara. não conheço. Nós podíamos ir de a pé, né? Oh! E aí indo agora. Vamos, se é contigo, Não, de eu a vou pé nessa. não, né? Não vamos ter que arranjar um caminhão pra nós ir lá. Aí eu de carona tá valendo. Pô, que legal, cara. Homem velho, me diz uma coisa. Qual é a tua impressão dos youtubers nesse ramo? Pô, cara, eu tô vendo tanta gente bacana mostrando esse mundo, essa realidade dos transportes. Acho tão legal. Eu até falei pro Bruninho esses dias, eu confesso pra ti que de vez em quando eu perco o sono, ligo a televisão, eu tô dentro da cabine com os caras, eu tô viajando com os caras. Eu te confesso que eu sou bem otimista com isso aí, eu gostei muito disso aí. O que tu tá achando disso? Tá mostrando o lado legal, o lado apaixonante, porque o caminhão tem um lado apaixonante, né? Vocês são carregados de sentimentos e vocês têm essa coisa, né? Os carreteiros, o motorista de extra pesado tem essa coisa, né? De sair deixando saudade, né? Vocês têm isso. Eu me lembro dos meus tios, eu ia embora, eu pequenininho, ficava com os olhos cheios d'água, pra onde é que vão? Quem é que vai cuidar dessa gente? Então, agora, acompanhar esse mundo de vocês aí. O que tu tá achando? Isso está estimulando? O que Assim, que Daniel, mexe contigo isso aí? vou tentar... primeiro eu vou fazer a minha colocação como... Como é que eu posso dizer? Como o cara que visualiza, ou o telespectador, né? Que poderia se dizer. Cara, eu sou bem desligado em relação a isso. Às vezes eu escuto, de repente é negligência minha, mas que nem nós tinha comentado antes que eu te falei, eu digo, vou me aposentar e não quero WhatsApp. Assim, ó, começando pelas redes sociais do trabalho, WhatsApp. Grupo eu fico se o administrador posta. Se todo mundo postar, senão acaba se sobrecarregando. Redes sociais, cara, eu sou um zero à esquerda. Não tem foto daquele 43? Pelo Tenho, amor cara, de Deus. tenho foto. Não, onde é que a gente acha essas fotos daquele 43, homem? Pra ti ter uma base, as minhas meninas me incomodaram que eu deveria ter o... Instagram. Eu não sei. Instagram, tu vê? Nem o nome eu não lembrava. Deveria ter o Instagram. Eu digo, filha, mas nem o Orkut eu tive. Primeiro eu tenho que ter o Orkut e tinha outro que eu pegava e que eu também não tive e dizia pra elas... São duas redes sociais. Eu digo, primeiro eu tenho que ter esse pra depois o pai ter esse tal de Instagram. Aí de tanto que elas me incomodaram, eu fiz Instagram. Não sei nem manusear o trem. Mas enfim, o que eu vejo, Daniel? Eu conheço alguns pessoalmente, né? Até vou saudar, né? O grande Pedrinho, né? Pedro Jaime. Pedro Jaime. Legal, de Santa Maria. O gurizão, né? Eu vejo assim muito no Pedro, nós não tínhamos essa ferramenta que ele tem hoje, né? E eu acho ele bem inteligente para essa área de divulgar, né, o trabalho, enfim. Na nossa época não tinha, né? De repente, se fosse na minha época, quando eu estava viajando, quando veio eu ia me enquadrar nisso. Ia viralizar. Que as coisas vão mudando, né? Aquele trio, tu, o Farelo e o Felipe, ia viralizar aquele trio na rodagem, se tivesse na época. Só que, assim, algumas coisas que às vezes eu vejo, e aí acabo olhando no Pedro Jaime, né? Esses dias eu estava no posto lá no Buffon, e aí ele chegou um sábado de tarde, e adivinha o que ele foi fazer? Foi alisar o carro, né, cara? Entendeu? Aí tu vê que o cara tem gosto naquilo.
Não é que queira, às vezes alguns fazem umas colocações, essa galera quer aparecer. Eu não vejo dessa forma, né? Cada um divulga o seu trabalho, enfim, ou se quiser postar ou não postar, eu acho que todo mundo tem a Tu sua teve um dos liberdade. caminhões mais incríveis. E eu vi um dos caminhões mais incríveis. Tu imagina hoje que o dizer de ti se tu tivesse postado um caminhão Sim, daquele. por isso que quando eu olho Ah, essa gurizada nova fazendo isso, isso me alegra, cara. Pô, que tu pegar um cara que tá na frente de um caminhão e tá de braço cruzado, não aperta um parafuso, não faz nada, pá, esse cara não gosta. Tem um cara, deixa eu te contar uma história que aconteceu e tu conhece o cara. Tu conhece o tal de Totti? claro. É igual. Ixi, O Totti, o Marinho. monstro também. Quando eu comecei, quando eu era guri, mas Trabalhou antes no na fim eu tô Planalto. fugindo um pouquinho da questão Trabalhou antes da Planalto. Aham. No fim eu tô fugindo um pouquinho da Não, questão da fica rede à social. vontade, aqui não tem horário. Só que uma vez ele me falou uma coisa que, quando eu comecei, na realidade, muita gente me criticava pelo meu modo de agir ou de cuidar o caminhão, até mesmo de dirigir, né? Que às vezes não, a maioria das vezes a gurizada dizia assim, bota todas até lá a porteira. Isso é Entendeu? pra guri, né? Isso é É. bacana, pra quem sabe. Mas eu tô contando o que é isso aí? Daquela turma assim que a gente convivia. O Magrão, Finado Prateado, sem comentários. Uma questão assim que é ruim de falar o nome dele. É verdade. Entendeu? Mas gente que te incentivava. E eu vejo que hoje, de certa forma, sendo outras ferramentas, a gente também tem que incentivar a gurizada. Se eles querem divulgar o nosso trabalho dessa forma, pô, beleza, é aceitável. Então aí um dia o Totti me disse assim, ó, que todo mundo me criticava, né, pelo o método que eu usava, né, de cuidar de caminhão e tudo mais. E aí ele me defendia, mas eu não sabia que ele me defendia nos bastidores, porque ele dizia assim, ó, esse guri, ele gosta do que ele tá fazendo. Porque não adianta tu pegar e entregar uma máquina dessa para um cara que não gosta, que não quer. Então, tudo que isso que ele está fazendo, ele está demonstrando que ele está contente com o que ele faz e vai ter resultado. Né? Mesmo que a minha trajetória tenha sido, de certa forma, curta, né? Que hoje eu estou, de certa forma, do outro lado, tentando cuidar dessa galera aí, mas eu acho que valeu a pena todo esse período. Então, o que eu digo em relação ao pessoal aí entrando para tentar te dar a resposta? Pô, que a galera aproveite o máximo, mas que tente passar através desses vídeos, principalmente, Daniel, o que o caminhoneiro realmente precisa, o que ele sofre, né? Para que, de repente, através deles venha uma mudança favorável para nós. É verdade, boa. Entendeu? Porque aí não adianta fazer vídeo que não tem ligação nenhuma com o transporte em si, né? Com a vida cotidiana do caminhoneiro. Isso que eu penso. Mas respeito, enfim, o vídeo que vier, só já, mais uma vez, eu recoloco. Eu sou péssimo para rede social. Nada, fala bem. Ô, Bruninho, o homem opera um cargueiro e fala bem, o homem é diferenciado. Homem, um dos homens mais caprichosos que eu conheço para caminhões está da minha frente aqui, ó. Isso aí, quem conhece o Leonardo pode botar nos comentários aí, manda para cá. Isso é uma fera. Isso é o cara que chegava com o caminhão na sexta-feira, lavava, encerava, passava pretinho e domingo vazava. Como é que tu lida com 15 carretas, sabendo, e tenho certeza que tem poucos caras para trabalhar no teu nível, um deles é o Giovanni Brutti. Um deles parceirão. é o Giovanni, eu conheço dois, tu e o Giovanni, eu não conheço o terceiro. Não, agora, me perdoem se eu deixar alguém para trás. Mas dois que imediatamente vem na memória, os mais caprichosos que eu já vi, é tu e o Giovanni. O Giovanni eu tive a honra de trabalhar comigo. Eu tinha gosto de ver o caminhão sair, muito mais gosto de chegar, porque o caminhão cada vez chegava melhor. Como é que tu consegue administrar essa situação entre 14 e 15 caminhões, sabendo que nenhum deles vai conseguir levar no teu nível? Como é que tu cobra lavagem? Como é que tu... regulagem de freio, essas coisas, uma puxada de lona. Porque o cara que conhece caminhão de ver na estrada tem uma lona mal puxada, o cara sabe o nível do cara. Vamos falar sério. Vocês conhecem aí, vocês que estão escutando agora, nos levando de carona na cabine de vocês aí. É o que meu pai dizia, quer conhecer o motorista, olha a lona Aí, dele. olha aí, ó. Então, pra te ver que bobo eu não sou. Procede. Com certeza. Eu às vezes tô viajando e vendo isso aí, né? Ou a lona do cara. Não é por mal. Nós estamos falando de top drive, né? Cara que estão lá na prateleira de cima. Cara que pra subir na gabine dele não é 4, 5 degraus, é 50 pra subir na gabine do cara. Vai subir na gabine de um monstro desse, não vai tirar o chinelinho pra entrar, meu velho. Eu mesmo empurro o cara pra fora, né? Uhum. Então, como é que tu lida com isso? Isso aí, existe um critério pra isso ou tu ensina? Por exemplo, eu dou aula na categoria de Padre Réus. Claro, é um caminhão que 8, 10 sobem por cima daquele caminhão. Eu não tenho que fazer esse tipo de cobrança. Mas meu sonho é colocar
esses guris que saem de lá de uma categoria profissional junto com alguns grandes mestres para fazer um treinamento. E parte por esse princípio básico. Eu treinei com o Prateado e com o Heraldo, os guri paravam, eu limpava a gabine, eu passava paninho, eu quando dormia no chão. Eu sei o que é isso, porque eu tenho até hoje uma paixão gigante por esse setor, mas também sei respeitar o espaço, o escritório deles, que eles passam o dia inteiro. Como é que funciona isso dentro de ti? Isso é um critério para te admitir dentro da empresa? O caminhão, tu vai revisar todo dia? Existe uma história famosa que o Germano Frazon, um saudoso dono de transportador de Santa Maria, rodeava o caminhão, sabia até onde o meio-fio que tinha pego o caminhão. Saudoso Germano Frazon, que é contemporâneo dos Fiorim. Como é que procede isso em ti? Assim, Daniel. No decorrer desses anos, lidando com a logística e cuidando dos caminhão, algumas coisas tu vem cedendo, né? Porque ninguém pensa totalmente como tu pensa, ninguém age totalmente como tu pensa. Então, a gente tem que entender essas diferenças. O que a gente tentou fazer na empresa? Existem umas regras. A gente gosta que os caminhões estejam limpos, a gente gosta que os caminhões estejam bem lonados, que nem tu colocaste aí. A questão interna da gabine, é a casa do cara. Só que aí o que acontece? Até os próprios caminhões, a gente veio minimizando algumas coisas assim que às vezes exige uma demanda maior do motorista se envolver. Um exemplo, roda de alumínio, a gente não tem mais. Não que não vai, que é proibido colocar a roda de alumínio lá na Ferrari, não se pode mais usar isso. Não, é porque às vezes tu tenta minimizar para quê? Para que realmente tu coloque as máquinas a rodar e o motorista não se disperse tanto com isso. Mas a questão do capricho continua a mesma coisa. Às vezes, tu falaste também da questão de olhar, né, ter essa visão. Cara, às vezes eu faço a volta no caminhão, eu consigo enxergar um parafuso que está frouxo ali, o motorista não viu, estando no caminhão todos os dias, mas às vezes passa, né, desapercebido. Então tu faz uma cobrança que eu acho que tem que ter uma parceria. Porque, um exemplo, uma frota de 15 caminhões, tu não vai ter os 15 motoristas do mesmo padrão, né? E tu precisa de todos eles. Na realidade, se tu depende deles no sentido assim, para a engrenagem funcionar, tu precisa dos 15. Então não adianta tu querer exaltar mais um que outro, que às vezes acontece isso, né? Até no meio da classe, no meio dos colegas, né? Cara, não tem como tu queimar alguém, ninguém é melhor que ninguém. De repente tu tem um benefício melhor numa área e o outro tem um benefício melhor na outra, né? De repente um produz mais, mas não é tão caprichoso assim para lavar, e tu tem que chegar e pedir, cara, vamos ter que mexer com esse caminhão limpo, um exemplo. Daqui um pouquinho tu vai dizer pro cara assim, tu vai ter que andar um pouquinho mais porque em relação aos outros tu tá ficando um pouquinho para trás, né? Tenta te organizar. Então eu vejo que tu vai encaixando isso. É uma coisa que não, Daniel, eu vejo que antigamente, quando tu fala da minha questão de capricho, eu acho que eu tinha toque, cara. Isso não pode ser capricho. Aquilo era toque, cara. Te lembra, Karen? Te lembra desse homem? Nossa! Porque assim, inacreditável. Não podia ter marca no vidro, né? A minha esposa pode dizer, quando ela saía comigo... Quando chovia, tu parava ou não? O Asa Delta parou uma vez, porque eu vi ele parado. Eu vou ter que contar uma fofoquinha aqui, ó. Pequenininha. Vamos abrir um parede pra ter que contar uma fofoquinha aqui, ó. Esse tempo eu fui falar com a esposa do Everton. O Everton. Lavou. Gigante, monstro, filho do grande prateado. Sabe o que ela me falou? Daniel, quando começa a chover, ele para, ele encosta. E guarda o caminhão. Eu não, tá brincando, não. Ele é pior que o pai dele. E eu não duvido, viu? E daí, me conta. Então, alguns hábitos, né? Quando vê até é prejudicial pra ti. Que nem tu falou, a Patrícia viajar, o caminhão não tinha nenhum grilo. Pô, um caminhão que não era novo. Às vezes ela tava viajando comigo, eu dizia, amor, tem um grilinho aí. É desse lado aí, procura aí, porque tem que estar aí. Não, mas o que tu tá ouvindo? Esse barulho. Mas que barulho? Entendeu? Então, às vezes tinha um auxílio. Então, algumas coisas, Daniel, tu tem que começar meio a tirar o pé. Claro, tu tem que organizar, não pode deixar nada cair, né? Porque até a obrigação, né, é que a frota esteja sempre de pé. Mas é que se tu levar tudo à ponta da... Não tem, né? Não tem como alinhar com... Então... A manutenção todas vocês fazem ali, só da revisão, né? O Nestor é um grande profissional, cercado de grandes, uma mecânica Unidiesel. Tem quantos anos a mecânica Unidiesel? Mais de 40. Sempre lidando com Scania, com Volvo, com Mercedão, né? Lá eu estou dia 5 de maio agora, né, esse ano. Agora me perdi, sou tão bom dessas datas, mas acho que foi 26 anos que eu tô lá dentro. E a Unidiesel tem... Mas tem mais... 40, né? Eu acho que seja isso. E ele sempre é otimista com o transporte. A Ledi sempre é otimista com o transporte.
ela é a fera da jogada. Né? Ah, isso eu sei. Quem conhece ele sabe. Assim, ela é a corajosa. Que nem às vezes, já falei algumas vezes para ela, digo, pá, eu não tenho essa coragem. Mas eu tô começando já a querer me assanhar nessas coragens aí, cara. Mas assim, ela bola o plano, o sonho, e aí às vezes eu tô falando eles como patrões, né? Claro. Aí, Patrões, mas sogra e sogra, isso, né? mas agora como patrões. Quando ela idealiza assim, não, agora nós vamos pegar um exemplo, a última agora. Nós vamos comprar 2 rodotrem. Até ele dá uma segurada assim, daqui a um pouquinho ele entra no sistema ali, né? Entra junto com ela e acaba sempre dando certo. Ela sempre foi uma visionária, né? Ela gosta. Mas até eu acho que isso é bom, é saudável, quando um segura um pouco e o outro quer acelerar, né? Porque aí as coisas acabam acontecendo no tempo certo. Né? E graças a Deus até hoje a frota, bom, visivelmente, né? Vendo aí a frota, graças a Deus, sendo estabelecida, os profissionais, não é uma empresa que fica trocando muito de O motorista. Patrick tá com vocês? O Patrick está com a gente. Ah, outra fera, né? Outra fera. Tem uma galera ali já que já tem um bom tempo, né, já de trabalho, motorista de 8, de 10 anos ali dentro. Então isso acaba vendo que o nosso trabalho, tanto junto com eles, está dando fruto, né? Que a rotatividade realmente ela judia, né? Né? Até pegar o jeito. Não. Então acaba sendo uma empresa assim mais enxuta, mais familiar e bola para frente, vamos acelerar. O Nestor tem uma particularidade dele que eu guardo com muito carinho. Como eu sempre fui gostei muito da área do transporte, eu vim escutando essas grandes feras falando durante os anos e guardando tudo com muito carinho, né? E daí eu me lembro quando tinha caminhões e eu perguntava pro Nestor, Nestor, cada vez que o telefone toca, meu coração para. Bah. Isso é normal, Nestor. E o Nestor já tinha muito mais tempo, né, de caminhões, né? Muito mais tempo. Ele disse assim, olha, o telefone quando toca, meu coração depois de todos esses anos ainda para também, então não te assusta, é normal. É uma coisa assim que eu adoro caminhões, mas isso é uma coisa que eu não gosto de lembrar, sabe? Não é que eu seja um pessimista a respeito da estrada, mas é uma grande responsabilidade, é um patrimônio na mão desses grandes profissionais, né? Mas é uma coisa que eu nunca consegui me habituar, sabe? Relaxar meu coração, ter calma e tranquilidade a respeito disso. Como é que funciona isso para ti? O telefone toca absolutamente normal, tá tudo tranquilo? Ou eles não tocam de madrugada, não é para viajar de madrugada mais? Assim, Bruninho, ó, se tiver passando o horário, pode nos falar. Aqui a conversa aqui tem 10 horas, viu? Aqui nós queremos ir da onde? Daqui a Rio Grande, a capital da ventania lá. Tem que parar para abastecer. Vamos bater pneu daqui a pouquinho, né? Viu, Daniel? Eu, no caso, tenho contato diariamente. Então, quando é uma situação assim um pouquinho mais complicada, que depende da autorização ou da ideia dele, aí o pessoal vai ligar para ele, entendeu? A gente tenta fazer um escudo, tenta pelo menos, né, fazer um escudo. Para não chegar nele. Para não chegar nele. Só que aí, é que nem tu colocou antes, na parte da mecânica, como é que vai discutir com o cara, entendeu? Então, às vezes, tu tem Ninguém vai bater pé com ele. Para ti hoje ter uma solução, ou tu envia para uma oficina, se um exemplo der algum transtorno, uma falha mecânica lá em cima, tu envia para uma oficina, ou ele vai te dizer, não, pega e bota em cima do guincho, porque isso nos assiste, né, o seguro que é pago, e larga aqui e nós vamos resolver. Então, às vezes, até a gente fica na dúvida. Tu quer tomar uma atitude para resolver ali, mas não, vamos ter que perguntar para ele, porque quando vê, sai, nem diz outro, o coelho sai da cartola e ele sempre sai com uma ideia boa para que a gente consiga solucionar o problema. E ele, já que tu perguntou dessa questão que ele falou para ti na época, né, de receber ligação, a gente algumas vezes já falou sobre isso. Só que aí tu acaba ficando meio, não é calejado, vai engrossando o couro, né? Porque o risco ele é iminente, cara. Eu posso sair daqui agora, pegar um caminhão e acontecer um sinistro, porque ninguém está livre, né? Claro que a gente tenta sempre o máximo... Ser otimista, né? Evitar, porque tu sabe que tu está saindo de casa, eu sempre disse e sempre digo. Infelizmente, essa profissão, tu sai de casa e tu não sabe se tu vai voltar. Mas tem que ser otimista. Ficar pensando dessa forma, tu vai ter trancado dentro de um cofre, né? Então, isso aí já relatou para mim, já relatou para vários. Tu vai criando uma cascadura, assim, tu começa a aguentar. E a gente também tem que agradecer, porque várias coisas que já aconteceram, porque sinistros que aconteceram nesse decorrer,
nunca feriu ninguém, Graças a Deus. nunca matou ninguém, no caso, né? Então, às vezes a gente vê cada tragédia e a gente sempre foi, de certa forma, agora me fugiu a palavra, mas sempre a gente foi beneficiado em isso não acontecer com a gente, livramento, né? Esses dias eu tava num podcast aqui com o Beto, e daí eu não sei se foi um devaneio meu, ou não existia na época nos Volvo, logo que saíram um negócio pro álcool, soprava ali, tipo de um bafômetro. Tinha, né? Isso aí caiu ou existe ainda? Até o Beto me perguntou, eu me lembro que isso aí foi lá em 2012, 2010, lembra? Aí eu não sei se seguiu adiante esse projeto da Volvo ou não. Assim, ó, eu não vi, nunca visualizei Eu esse vi no aparelho. caminhão do Santa Lúcia que o Jefferson trabalhou. Eu vi naquele caminhão. É aí que eu ia chegar. Que aquele Volvo foi de vocês compraram aquele Volvo, né? Eu trabalhei naquele branco e o Giovanni trabalhou no preto. Primeiro ela comprou o preto e dias depois comprou o branco. Que aí, na realidade, não era pra mim trabalhar, que aí eu fui dar uma pegada uma fomeadinha. Aí durou 6 meses, a fomeadinha. E aí tinha os furos, e até eu brincava com o fantasma. Fantasma, ainda bem que não veio aquele aparelho, hein? Senão tu não saía daqui, o caminhão. Eu ia perder o parceiro de viagem, entendeu? Mas isso existe, mas não, eu acredito que não seja. Não foi à frente. Quando eu tive a honra de aprender, viajar com o grande mestre prateado, e isso é uma coisa que eu gosto de compartilhar, porque ainda hoje eu faço isso, cara. Horrível. Tá dentro de mim isso. O Zé descia do caminhão e vinha batendo pneu no caminhão. E Deus o livre de fazer a volta na frente do caminhão. Tu tinha que voltar ou cruzar por baixo da carreta e fazer a volta. Porque ele não admitia que ele dizia, tu vai me atar o caminhão, não vou conseguir andar hoje. Tem alguma superstição a respeito disso? Por exemplo, ele ia arrancar de manhã, ele não poderia dar ré direto, ele botava uma primeira e como daqui a televisão, e depois engatava ré. Era uma superstição. E o Heraldo é assim também, tenho quase certeza. Tu tem alguma superstição a respeito de caminhão? Vou fazer minha oração, vou fazer funcionar, sei lá, existe isso nesse ramo? Tu tem isso? Tu sabe alguém que tenha isso? Eu dou aula na carreta, se eu tiver que bater pneu, eu não faço a volta na frente, cara, por causa dos guri. Daniel. Até nunca tinha reparado. Tu vê. O Heraldo, cuida do Heraldo pra te ver. Ele não faz a volta na frente do caminhão. E o Graxa talvez seja do mesmo jeito, aprendeu ali também, né? Vou começar a ficar na debituca com essa gurizada aí. Se eu sair pra viajar, eu não posso bater pneu e fazer a volta do caminhão. Eu lembro deles, já volto na hora. Parece que os caras estão brigando comigo ainda, né? Tu viu? Eu viajei anos com eles, né? Logo não notou isso? Não. É que gurizão novo, né? Tá louco pra sair na frente. Assim, superstição, cara, eu não tenho, no caso. Né? Tu te organiza, no caso, para sair, mas eu lembro que até era legal, porque às vezes tu sozinho, tu quer levantar, já ver o que tem que ver ali, água, óleo, enfim, ver como é que tá o caminhão na volta e quer apavorar. Quer vazar. E eu aprendi uma coisa com eles, levantar, fazer isso aí, que tem que fazer, né? Não vai poder simplesmente montar no banco e sair acelerando. E aí fazer teu chimarrão, bem tranquilo, né? E depois tu sai, conversa com quem tá contigo, porque como é bom quando a gente tem uma parceria de viagem, né? Legal. Isso aí eu aprendi com eles. Mas nunca, cara, nunca reparei que eles faziam isso. Fizeram eu já tava na saída do posto, já tava indo. Pô, que legal, cara, que legal. Irmão velho, eu queria te perguntar mais duas perguntinhas. E depois a gente vai dar um jeito de começar a pensar em fazer a parada, bater um pneuzinho, né? Gente, não esqueçam, vamos lá, aqui é câmbio a remo, dá uma batidinha aí, nos tira da reduzida, né, Léo? Quer compartilhar? Troca de caixa, ainda vamos descobrir que caixa é esse programa. Eu gosto muito de dar o tapa do Volvo, aquele, lembra do cabecinha de gato, aquele? Então, querem compartilhar, compartilhe, manda pro pessoal aí, pros grandes profissionais da estrada, merece reconhecimento. Não esqueça, nós estamos pertinho da BR-158, o palco do Sonar é lindo e vocês são grandes artistas, vai ser uma alegria escutar o testemunho e depoimento de vocês. Esse nosso vídeo nós vamos mandar para tudo que é lá do Brasil, tem um monte de fera aí que vai querer levar nós para viajar junto com eles. Bora, tá bom? Lá. Então, mais uma vez o Sonário, o Bruninho, Paulinha, cara, que estão aqui na técnica, muito obrigado pelo apoio, esses caras são meus heróis, o Leonardo sabe disso, eu tenho grande admiração e nós queremos trazer muito mais grandes profissionais daquela da prateleira de cima, tu tá na prateleira de cima, tu sabe disso. Bom, duas perguntas. É verdade que tu apavorava na noite, não gostava nada de dia? Essa história é famosa. Essas são as más línguas. Mas é verdade, não é? Tu não andava de dia, gostava de andar de noite. É que são 2 pontos.
Aquele tempo não tinha essa modernidade do ar-condicionado ainda. E tu andar num dia quente é complicado, né, cara? E a pneuzama aguentava? E o segundo ponto era os pneus. Porque às vezes, não que eu ia ficar o dia inteiro parado, não era isso. Mas eu priorizava mais, eu gostava de andar de noite. Era Lobão. É? Uhum. Que era o parceiro. Felipe Farella acompanhava ali. Eu me lembro daqueles guris junto contigo como se fosse hoje, cara. Assim, ó. O meu... Felipe andava num 43 também, Também. né? O meu parceiro de longa data, assim, que a gente viajou mais junto, porque eu nunca tive restrição com ninguém, entendeu, Daniel? O cara sendo da categoria, vamos lá, se já viaja para o mesmo lado, vamos embora, vamos acelerar. O que, infelizmente, hoje não acontece muito. Eu gostaria só de fazer um parênteses nisso aqui, porque, assim, às vezes as pessoas... É uma coisa que eu vi isso. Hoje, infelizmente, os caras, às vezes, estão indo para o mesmo local, o mesmo lugar, às vezes são colegas até da mesma empresa e não andam junto, cara. Pô, eu vejo que devido às mudanças, a segurança fica melhor. Seguinte, Daniel, vai tu tomar banho, eu vou ficar aqui fazendo um chimarrão e depois tu volta, fica cuidando aqui os cargueiros e depois eu tô dando um exemplo, claro, então um cuida o outro. E aí isso hoje, às vezes, isso aí me entristece, entendeu? Porque, os caras estão indo pro mesmo lado, às vezes nem se conversa. E eu vi, cara, quando era piá, eu vi, sem ter celular, sem ter rede social, de parceiros, que no caso seria o meu pai e outros parceiros da mesma empresa, se encontrar. Aí para. Aí dá uma analisada, assim, qual é o posto mais perto, ou se tem um refúgio. Não, é o seguinte, vamos fazer o almoço que legal, junto. Cara. Isso é muito... Só quem viu isso aí, né, cara? Claro muito que a vida hoje ela é muito corrida. E o pessoal quer... Bota pra derreter, né? Quer acelerar. Mas aí, às vezes, você perde um pouquinho disso, né? Por isso que antes de começar o programa, a gente estava conversando, né? Que o motorista acaba vivendo muito esse mundo. E realmente, tu acaba adentrando e é só isso que tu vive. É o transporte, é a viagem. Mesmo que às vezes tu esteja em casa, tu tá pensando, amanhã eu tenho que sair de novo. Amanhã eu tenho que carregar em tal lugar. E aí, às vezes, tu já idealizou 5 fretes já pra frente, né? Então, é uma coisa que você perdeu, cara. E eu acho que isso aí poderia ser resgatado. Até uma sugestão pra gurizada aí, que faz legal, os vídeos, né? Isso aí, né? Entendeu? É bem bacana essa sugestão. Mas aí, no final, esqueci a pergunta que tu fez. A outra, por que bicho-papão? É porque aquele negócio subia e descia... Não, tu fez a questão de andar de noite. Deixa eu terminar, cara. Tá, me perdoa. Olha aí, ó. Bota a falta de ar que eu sou, tu viu? E é que assim, ó, eu gostava muito de fazer Rio de Janeiro, né? Capital do Bang Bang. Então... tu entrar na Dutra de dia, aquilo ali era um problema. Tu cruzar, na época tu tinha que cruzar São Paulo. Não tinha Rodoanel quando eu comecei. Tu tinha que pegar toda aquela marginal Tietê. Na época não tinha Rodoanel, né? Não. Ou vice-versa, tinha que pegar, aí quando tu vem embora, tu pega a marginal Pinheiros. Sempre aquela tranqueira. Aí o que tu fazia? Não era em todo lugar que eu queria andar de noite. Mas um exemplo, a Dutra eu priorizava. Eu digo aqui, na madruga quem manda sou eu, né? Eu vou acelerar porque aí tu pega o trânsito. Aí o que tu melhora? As condições do pneu, não tá tão quente. Tu consegue fazer uma média melhor, né? Porque tu consegue despachar mais. E por gostar também de andar de noite. Bicho-papão, por quê? É bem simples de responder essa. Às vezes o pessoal acha que tem uma história grande sobre o bicho-papão. Quando tu começa a viajar, tu tem que achar um QRA, né? E aí eu fiquei um tempão, digo, e tentava me aplicar só que eu nunca ficava bravo e não encaixava, entendeu? Quando os caras querem te empunhar, tu é tal coisa, que seja, pode ser esse aí. E aí não vingava. Aí um dia, lá no 65, o Minelo, que queria encontrar o Minelo, era lá no 65, né? Aí cheguei lá, tava o Minelo, e no acessório, que a gente gostava de fazer uns complementos lá, tinha umas carrancas, lembra o que era carranca? Me lembro, né? E eu peguei e coloquei 2 carrancas no quebra-sol em cima. Até hoje de meio-dia, a Manuela queria saber o que era carranca. Tá? Porque tu tinha me falado e eu mais ou menos comentei que tu iria me perguntar aqui e tudo mais. E ela, mas o que é carranca, pai? Eu mostrei pra ela. E até ela se assustou. E sabe o que aconteceu quando eu coloquei as carrancas? A Gabriela se assustou. Mas não naquele dia, dias depois. Eu estava rodando com o caminhão. E aí, num certo dia ali, a gente tá todo mundo reunido, minha finada irmã, não me recordo bem certo se foi na empresa. Aí a Gabriela cruzou e disse, bicho. Claro, ela olhou aqueles bichinhos lá, assustador. Entendi.
E aí me veio assim, eu falei pra ela, que ele é o bicho-papão. Pá! Pegou. Aí eu digo, meu QRA tá aí, bicho-papão. Legal, Aí legal. coloquei, enquadrou. Tem muita gente que às vezes a gente diz, aí, bicho-papão. Eu digo, jaz. Aqui jaz. Não, quem foi rei sempre será. Bom, ah, Leonardo, eu queria aqui fazer um testemunho do grande homem que tu é, cara que eu acompanho há décadas. Tu é um grande homem, um grande profissional. Meu sonho sempre foi ser um grande operador de extra pesados articulados. Legal esse conceito, né? Uhum. Operador de Tu extra fala pesados bonito. articulados. Vocês merecem, é que vocês merecem isso. Deus me deixou perto de vocês em alguns momentos e eu tive a oportunidade de dividir o tapete contigo. Muito me orgulha de dividir o tapete contigo, com grandes feras, e que eu tenho muito orgulho e quero trazer todos vocês aqui. E de todo o Brasil, que estiver aqui perto, vai ser uma grande alegria receber. Mas queria dizer que eu tenho um grande orgulho dessa profissão. Eu amo muito, respeito muito, admiro muito. Vocês são grandes heróis. Espero que esse testemunho teu chegue em muitos lugares. Vocês merecem ser respeitados. Vocês abdicam da convivência familiar. Vocês arriscam diariamente a vida de vocês pela uma sociedade que às vezes não dá o reconhecimento merecido. Deu na pandemia, quando levou lanchinho para vocês nos postos. Ali deu. Heróis e heroínas. Heróis e heroínas. Então, espero que Deus faça presença aqui e em todos os lugares que essa mensagem vai chegar e possa consagrar vocês como grandes profissionais, pessoas que realmente o Brasil precisa e depende de vocês. Então, queria deixar meu agradecimento sincero. Quando eu for um grande profissional dos extra pesados, quero ser que nem tu, porque tu é um gigante, tu é um monstro, tua família deve ter muito orgulho de ti, porque teus amigos têm, e queria pedir para ti, dar um conselho para aqueles caras que agora estão discutindo, querendo começar nesse ramo, sabendo, e tem que saberem, que às vezes o cara que não tem o código genético que vocês têm, tu, o Giovanni, o Everton, e eu sou um desses, é muito difícil, tem que ter muito mais empenho, muito mais paixão, porque isso aí é uma coisa natural, é o mundo de vocês. Então eu queria que tu deixasse um conselho para essas pessoas que querem começar nesse ramo e que tu possa também animar eles com algumas palavras de algo que tu tenha passado. Muito obrigado desde já. Não esqueçam, compartilhem, curtam, dão lá, tira a nota reduzida, troca de caixa, manda para nós, para todos os lugares desse Brasil. Querem vir para cá, mande lá uma mensagem nas redes sociais lá, Estúdio Sonari. O Bruninho agenda e vocês vão sentar aqui com a gente e vão fazer um testemunho da história de vocês que muito vai nos alegrar escutar. Contigo, irmão velho. Então, vamos lá. Vamos cambiar. Daniel, assim, para quem está começando, tem algumas posições minhas que eu não mudo. A questão de, eu digo no geral, que isso acaba valendo para todo mundo, não só para mim. É a questão de humildade, disciplina e respeito. No momento que tu tem isso, tu consegue todas as coisas, não tem como tu não conseguir, né? Então, se a gurizada tiver humildade, que eu digo, principalmente em relação aos mais veteranos, porque eu sempre zelei por isso. Porque às vezes o cara tá entrando e acha que tá com a bola toda, né? É que na realidade a gente entra quando é guri, tá no gás. E a gente acaba esquecendo aquele veterano que tá do teu lado que tem uma bagagem ali muito boa, que na realidade tu pode aproveitar e tu deve aproveitar aquilo que tá guardado ali, né? Porque não deixa esse cara reter o conhecimento que ele tem. Absorve dele. Entendeu? Questão de disciplina. É ser disciplinado em relação à profissão. A profissão não é o oba-oba, né, cara? Existem regras dentro da profissão, tanto no trânsito quanto nas empresas. Então, eu acho que todo profissional que conseguir ter disciplina em relação a essas regras, ele vai ter êxito. Mesmo que ele não tenha, que nem tu tem costume de dizer, né, o diesel nas veias. Mas ninguém tá... como é que é? Não tem como dizer que ninguém pode aprender essa profissão. Essa profissão está aberta para qualquer um, né? E isso é provado. Várias pessoas não têm essa ligação que nem a gente tem, mas que realmente tiveram êxito. E o respeito, né, cara? Respeitar todo mundo. E as coisas acontecem que nem eu tenho o hábito de dizer pro Minelinho, agora eu comecei a chamar de Minelinho, pro guri. Tudo tem o seu tempo, né? Que às vezes algumas pessoas dizem assim, mas tu era assim. Cara, eu era assim, mas não foca no que eu era, né? Não faz o que eu faço, mas faz o que eu te digo. Que tu vai ter êxito. Porque muitas vezes mesmo tu fazendo algumas coisas meio
extrapoladas, que dessa faixa etária que está iniciando, mas só que muitas vezes alguém lá estava, né, no teu ouvido, te aconselhando. Então, eu acho que isso aí faz toda a diferença. Se o cara tiver humildade, tudo vai ser mais favorável. E é isso, eu acho que é um dos melhores conselhos que eu tenho para dar para essa gurizada que está começando, né? E principalmente para honrar essa classe, né? Para colocá-la no seu devido lugar, né? Em destaque e merecido. Obrigado a confiança, irmão. Prazer enorme, uma alegria imensa agradeço, no meu coração. cara. Vai ser guardado esses momentos pro resto da vida. Eu, por mim, ficava até às 10. Eu também. Bater pneu, vamos Tá, acelerar. então vamos ficar. Eles que se virem. Deus te abençoe, irmão. Tá, Uma Daniel. honra. Tá? Obrigado Mais uma mesmo, vez eu tá? agradeço. Deus te abençoe. Que faça presença na tua vida, na tua família aí. Tenho Amém. muito orgulho de vocês. Obrigadão Você mesmo. também. Tá bom? Se despedimos, né, Bruninho, desse programa. Não esqueça, compartilha o curto lá, tira da reduzida, troca de caixa. Vamos descobrir o câmbio dos próximos programas. Não esqueçam, querem vir pra cá? Mande mensagem pro Bruninho aí, pro Paulinho, vamos agendar. Queremos vocês aqui. Aqui na frente cabe um 9 eixo, né? 1000 metros, não preciso nem buscar Sim, o cara aí, cabe, com né, certeza. Léo? Então tá, até a próxima, obrigado! Fui! Funcionou? Também com esse gigante. Esse, aí tu me fala andar em trilho. Esse, no você é um início- monstro. Ei, no início o coração assim, ó. Você é um monstro, não, vai... Parecia que eu tava na estrada de chão. Não, fala bem, obrigado, irmão. Pô, que honra, eu tenho o maior orgulho de ti, tu sabe disso, eu sou teu admirador.